Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula importante para vocês sobre controle de plantas invasoras em pastagens. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então, se você quer uma pecuária desenvolvida, se você quer ajudar a promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação, já curta o vídeo, inscreva no canal e compartilhe essa aula para que o maior número de pessoas tenha acesso a essa informação. O tema da aula de hoje é controle de plantas invasoras em pastagens, um tema muito pertinente, porque o controle de plantas invasoras deve ser realizado no início do período chuvoso, e é justamente por esse momento que eu estou fazendo essa aula. Iniciando o período chuvoso, já estamos aí em novembro, iniciando o período chuvoso no Brasil todo, e é o momento propício para se fazer o controle de plantas invasoras de pastagens, né? Vou falar hoje sobre o controle químico. Eu já falei na aula passada sobre controle mecânico, controle cultural. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o controle químico. O controle químico é o uso de herbicidas, né? O controle químico é feito através do uso de herbicidas nas pastagens. E o conceito de herbicida é qualquer produto químico que mate ou inibe o desenvolvimento de uma planta, tá? Então esse é o conceito de herbicida. Qualquer produto químico que mate ou iniba o desenvolvimento de uma planta. Então o controle químico é um método que promove as menores taxas de rebrote ou pode eliminar definitivamente as plantas invasoras. Então um método bem eficiente porque ele acaba matando a planta realmente. É diferente do roçada. Quando você roça, você eliminou uma parte da planta. A planta pode rebrotar. Quando você aplica um herbicida, ele mata a planta. Então essa planta não vai rebrotar mais. Tá? Então é o método que promove as menores taxas de rebrote, porque mata, se bem aplicado, na dose certa, ele mata a planta. Ou pode eliminar definitivamente as plantas invasoras. O controle químico ele pode ser utilizado em três situações. Primeiro, no auxílio da formação do pasto, quando você está formando a sua pastagem, nós sabemos que as plantas invasoras rebrotam, elas germinam muito mais rápido que a planta forrageira. Você formou uma pastagem, a planta invasora ela surge primeiro do que ela germina primeiro do que a semente do capim. Então você pode fazer um controle químico para ajudar. Você vai matar aquelas plantas invasoras até o capim formar. Então, no auxílio da formação do pasto, o controle químico ele pode ser utilizado já para formar a pastagem, para eliminar aquelas plantas invasoras que rebrotaram após o plantio da semente do capim, evitando que a invasora abafe esse capim. Então, pode ser utilizado no auxílio da formação do pasto, pode ser utilizado na limpeza das pastagens. Então, o pasto está sujo, então você pode auxiliar na limpeza dos pastos, ou pode auxiliar na manutenção da limpeza das pastagens. Uma pastagem está precisando urgentemente de uma aplicação de herbicida, de um método de controle, seja ele químico ou mecânico, né? Em pastagens recém-plantadas, foi o que eu falei, a germinação das plantas daninhas ocorre junto com a germinação das gramíneas. Então, a planta daninha ela geralmente rebrota, ela germina até primeiro do que a planta, né, do que as gramíneas. E se você não tomar nenhuma atitude, a planta invasora pode abafar a sua planta forrageira. Então, se não for feito um controle de invasoras, se o controle das invasoras não for realizado, as gramíneas serão abafadas pelas invasoras. Olha lá. Tá? Então, na formação da pastagem é recomendado você fazer uma aplicação de herbicida, somente para matar aquelas plantas invasoras que germinaram primeiro do que as gramíneas, e que a sua tendência é abafar e atrasar na formação do seu pasto. Então, se não for feito um controle de planta invasora na formação, vai atrasar na formação do seu pasto, né? A planta invasora não controlada completará o seu ciclo sementeano, aumentando aí o banco de semente, aumentando a infestação nos anos seguintes. Então você já mata logo o mal pela raiz. Você já fez uma aração para formar o seu pasto. Você já fez uma aração, você já enterrou o banco de semente, você fez 2 gradagens para
até fazer um controle também de plantas invasoras que rebrotaram após a aração. Você fez o plantio, as plantas invasoras ainda vão rebrotar, porque elas têm um banco de semente muito forte ali, elas vão rebrotar, e você mete um herbicida ali, faz um controle químico, você já vai estar limpando o seu pasto também, evitando que essa planta invasora complete seu ciclo, jogue sementes no solo, aumentando ainda mais o banco de semente, que já é grande no seu pasto, tá? Então a planta invasora não controlada vai completar seu ciclo sementeando e provocando maior infestação no ano seguinte. Já corta o mal pela raiz, já na formação do pasto, já começa formando bem seu pasto, depois manejando bem ele, Então a aplicação de herbicida 40 dias após a germinação das plantas daninhas de folha larga, o ideal para você fazer o controle dessas plantas invasoras de folha larga, e usando um herbicida seletivo, usando um herbicida pós-emergente, né? Ao eliminar a competição das plantas daninhas, o herbicida permite um rápido desenvolvimento da pastagem, acelerando a formação e o primeiro pastejo. Foi o que eu falei. Você já vai limpar seu pasto, você não vai atrasar a formação do seu pasto. Se você fizer o controle dessas plantas invasoras que germinaram 40 dias após a germinação delas, com herbicida seletivo, folha larga, e um herbicida pós-emergente, já vai controlar essa infestação de plantas invasoras, você vai ter uma melhor, e com isso você vai ter, consequentemente, uma formação mais rápida do seu pasto, porque não vai sofrer competição com a planta invasora, tá? Você vai acelerar a formação do seu pasto e você vai antecipar o primeiro pastejo aí, ok? Segundo caso o primeiro caso é você aplicar o herbicida na formação da pastagem. Já falei que a aplicação é feita em torno de 40 dias após a germinação das plantas daninhas de folha larga, tá? Então esse é o primeiro caso que você vai aplicar o herbicida na formação da pastagem para acelerar, para diminuir a competição da planta daninha com a planta, com a sua planta forrageira que está saindo agora. Com isso você vai acelerar a formação do seu pasto e você vai antecipar o primeiro pastejo. O segundo caso, na limpeza de pastagens já estabelecidas. Então, nesse caso aqui, o pasto já está estabelecido. Você vai fazer uma aplicação para controlar as plantas daninhas, né? Então, você pode fazer uma aplicação em área total ou localizada. A aplicação foliar é sempre feita na época das águas. Já falou que é o período que a planta invasora está com a sua máxima atividade metabólica, e ela vai conseguir absorver esse herbicida de forma adequada e levar até a raiz e matar a planta toda, né? A aplicação foliar deve ser feita na época das águas, a aplicação no toco pode ser feita tanto na seca quanto nas águas, mas eu não vejo vantagem em aplicar na época seca, porque você não vai ter capim para fechar aquela planta invasora, né? A aplicação no toco pode ser realizada tanto na seca quanto nas águas, tá? Então, controle químico em pastagem, feito na época das águas, você matando essa planta aqui, o capim ele vai tomar esse espaço aqui, Você vai tirar essa planta, está tomando o espaço que ela está competindo com a sua planta forrageira por água, por luz, por nutrientes. Você matando essa planta, você vai tirar esse espaço ocupado pela planta daninha e você vai ocupar com esse pasto, ele vai fechar essa área aqui e vai tomar conta desse espaço. Olha lá, para a definição do uso de herbicida no controle de plantas invasoras, as seguintes informações devem ser levantadas. Quais são os passos que você deve tomar para definir se você vai usar um herbicida ou não no controle de plantas invasoras? Ou quais são as medidas, quais são as informações que você deve levantar para usar herbicida no seu pasto, tá? Então, primeiro, levantamento das espécies invasoras mais importantes da região, fazenda ou pasto. Vai fazer um levantamento das principais espécies invasoras. Quais são as espécies invasoras que predominam no meu pasto? Tá? Fazer um levantamento dessas espécies invasoras. As ervas daninhas comuns em todo o país são as principais, são essas: lacre, açapeixe, chumbinho, lobeira, né? Tem essa aqui, tem essa outra, capa-bode, malva, relógio, jurubela, fedegoso, mexerico, navalhão e angiquinho. São as principais, porém isso varia muito de região para região. Aqui nós temos as principais plantas daninhas em pastagens no Brasil, tá? Tem um nome vulgar e tem um nome científico. Existem livros específicos mostrando fotos, né, dessas plantas.
Aqui algumas delas, lacre, então algumas plantas daninhas, lobeira, tem essa outra capa-bode, chumbinho, que inclusive é uma planta tóxica, né? Tem a malva relógio, o jurubeba, o fedegoso, o angiquinho, o velame, o lixa, o açapeixe branco, açapeixe roxo. Então são as principais plantas invasoras. Unha de gato, que inclusive é uma planta que tem espinhos, né? Então o uso de herbicidas, olha lá, você vai ter que... Então o primeiro passo é você verificar quais são as plantas invasoras que predominam no seu pasto, na sua região, tá? O segundo passo é verificar a sensibilidade das plantas daninhas aos herbicidas existentes no mercado. Não estou fazendo propaganda de nada aqui, tá, pessoal? Só botei uma foto do herbicida muito conhecido na região, de um herbicida muito conhecido no Brasil todo. O segundo passo é verificar a sensibilidade das plantas daninhas aos herbicidas existentes no mercado. Quais são os herbicidas existentes no mercado? Vamos verificar se esse herbicida, se essa planta que tem na sua região, que predomina na sua região, verificar a sensibilidade dela a esse herbicida. Ou seja, esse herbicida mata a planta que está lá ou não? É isso. Verificar se o herbicida que você escolheu vai matar a planta daninha. Está lá. Aqui nós temos aqui, ó, susceptibilidade de algumas plantas daninhas aos herbicidas. Aqui tem os princípios ativos, que eu vou falar mais na frente. E aqui tem dizendo se a planta é susceptível ou não. Então, por exemplo, glifosato. Essa planta aqui, o agriãozinho, é susceptível. E aqui é sem informação, quando não tem informação. Então aqui, cada planta ela vem dizendo se é susceptível ou não a esse herbicida. Então é importante você verificar se a planta invasora que tem no seu pasto é susceptível a herbicida que você comprou para matar a planta invasora. Porque se não for, se o herbicida que você comprou não matar a planta invasora, não vai resolver nada, né? Então, o uso do herbicida também deve ser realizada a escolha envolvendo o custo do produto, é lógico, né? Você está aqui para ganhar dinheiro, não está aqui para perder dinheiro. Verificar também a disponibilidade do equipamento de aplicação adequado. Você vai aplicar via avião, via trator, como é que você vai aplicar? Conhecer as implicações ambientais que o produto possa ter. Observar também a parte de implicação ambiental que esse produto possa ter. Verificar as condições da pastagem para ver se compensa ou não aplicar o herbicida ou se compensa fazer uma reforma de pasto. Às vezes não compensa aplicar herbicida mais. Quando que compensa aplicar herbicida? Quando tem capim por baixo. Se tiver capim, compensa aplicar herbicida. O capim vai tomar conta de novo. Se não tiver capim, não adianta aplicar herbicida. Tem que reformar o pasto. Olha lá, é de fundamental importância identificar se há um número suficiente de plantas forrageiras para tomar o lugar da planta daninha quando elas forem controladas. Pois quando a pastagem encontra-se em adiantado estágio de degradação, pode ser mais vantajoso a reforma do pasto. Então deve ter em torno de 5 plantas por metro quadrado de capim. Tem que ter capim na área. Olha aqui, ó, uso do herbicida. Esse cenário 1 aqui, ó, é o capim bem formado com pouca presença de invasora. O cenário ideal para o produtor rural, né? Todo produtor quer ter um pasto 1, que é um cenário 1. Capim bem formado, com pouca presença de invasoras. Esse é o cenário ideal. Cenário 2, início do aparecimento de planta invasora na área. Esse é o cenário ideal para o controle químico de planta invasora. Começou a aparecer invasora aqui na área. Esse é o cenário ideal para você usar o herbicida. Cenário 3, menor presença de capim, menor número de invasoras, tem um maior número de invasoras, tem mais invasor e menos capim. Precisa fazer uma avaliação técnica para avaliar se é possível entrar com controle químico. Então observar se existe aí por metro quadrado, 5 plantas por metro quadrado. Observar de forma geral se tem capim na área, moçada. Se tem capim, isso é melhor, às vezes é melhor você reformar o pasto. E o cenário 4, área tomada por invasoras sem capim, indicação que é a reforma do pasto é a mais indicada. Então tudo depende do seu cenário, né? Como é que está a sua área? Tem capim, não tem capim? Se não tiver capim, não adianta aplicar herbicida. Não tem capim,
não adianta aplicar herbicida. O cenário 1 é o ideal para o produtor rural, pasto só formado de capim sem invasora. Ótimo, continue sempre assim, todo produtor tenha esse cenário. O 2, começou a aparecer invasora no seu pasto, cenário ideal para você entrar com controle químico. O pasto vai abafar rapidinho e tomar lugar daquela planta invasora que foi controlada pelo herbicida. O 3, precisa avaliar se é viável economicamente aplicar o herbicida, porque tem pouco capim e tem muita invasora. Tá? E o 4, não tem mais capim, é reforma de pasto. Aí já era, vai formar um outro pasto. Área tomada por invasora sem capim, indicação de reforma. Não tem capim aqui, ó. Você não tá vendo capim, tá? É só invasora, então não adianta. Tá? Aí tem um videozinho sobre herbicida, eu não vou mostrar não, tá bom? Eu mostrei muito vídeo para vocês na outra aula. Então, esses herbicidas podem ser encontrados em diversas formulações. Solução em água ou óleo, emulsões, pó molar, pó molhável. Ele pode ser encontrado na forma granular ou na forma de pó seco. Então os herbicidas eles vão ser encontrados em diversas formulações. Solução em água, solução em óleo, emulsão, pó molar, pó molhável, granular ou pó seco. Como é que os herbicidas são classificados? De acordo com o seu modo de ação. Então o herbicida pode ser um herbicida de contato ou pode ser um herbicida sistêmico. Então, herbicida de contato ou herbicida sistêmico. O herbicida de contato, ele mata somente a parte da planta que entrar em contato direto com o herbicida. Então, aquele ali que precisa ter um contato direto, matou. Onde pegar, mata. Mata somente as partes da planta em que entrou em contato direto com o herbicida. São indicados para quem? Para as plantas de ciclo anual. Aquelas plantas que têm um ciclo anual, tá? Você vai utilizar o herbicida de contato. O herbicida sistêmico são aqueles que, atingindo a planta, penetram em seu interior através da seiva, atingindo toda a planta. Esse é o sistêmico. Você aplica na parte aérea da planta, a planta absorve aquilo ali, ela cai na seiva e vai até a raiz, matando tudo. Esse é indicado para plantas que apresentam capacidade de rebrota, ou seja, plantas perenes, aquela planta que está ali direto. Herbicida também pode ser dividido em seletivo, aquele que mata ou paralisa o crescimento de certas plantas, enquanto causam pouco ou nenhum contato a outras plantas. Por exemplo, os herbicidas aplicados em pastagem são herbicidas seletivos. Eles não matam o pasto, mas eles matam as plantas de folha larga. Então, quando você usa um herbicida para pastagem, você usa um herbicida seletivo folha larga. Só mata a planta de folha larga, não mata a planta de folha estreita, que seria os... Ele não mata o capim, ele só mata a planta de folha larga, tá? Então, o herbicida seletivo é isso. Ele mata ou paralisa o crescimento de certas plantas, enquanto causa pouco ou nenhum dano a outras. Esse é o caso dos herbicidas de pastagem. E os não seletivos são aqueles que matam ou paralisam o crescimento de qualquer planta. É o caso do glifosato. Então chamar de Roundup, popular Roundup. É uma marca comercial Roundup, né? O princípio ativo é o glifosato. Então, quando você usa o glifosato, ele mata qualquer planta. Ele mata capim, ele mata folha larga, folha estreita, mata tudo. Então, usado na implantação de pastagem ou no controle do mato embaixo de cerca elétrica. Esse não seletivo você vai utilizar no pasto quando? Você pode utilizar na implantação da pastagem, antes da planta, da emergência da planta forrageira, lógico, né? Não vai matar a planta forrageira também. Ou no controle do mato embaixo de cerca elétrica, para você controlar o capim que cresce embaixo da cerca elétrica. Tá? Então, porque ele mata qualquer planta. Então, tem um seletivo e tem um não seletivo. Os herbicidas usados em pastagem geralmente são sistêmicos e seletivos. Então, geralmente, pegou na folha, vai até a raiz, mata tudo. E seletivo folha larga só mata planta de folha larga, né? Então, eles controlam plantas daninhas de folha larga, eliminando tanto a parte aérea como o sistema radicular, sem afetar as gramíneas. Então, por isso que é lógico, né? Não vou usar um herbicida para pastagem que mata o pasto, né? Então, não vai ter sentido isso aí, né? Então nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, onde eu falei um pouquinho sobre o controle químico das pastagens, né? Uma aula um pouquinho mais curta em relação à primeira.
Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário palestrante, moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato, jgn1876@gmail.com. A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Você pode participar também desse desenvolvimento, curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, indique o canal. Se você gosta, indique, tá? Se é útil para você, se te ajuda, indique para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação. E é assim que você vai ser abençoado, ajudando outras pessoas, tá? O que eu quero, a minha missão aqui é fazer que você seja, transformar você num produtor rico, próspero, feliz e abençoado, porque o país precisa que você seja rico, próspero, feliz e abençoado, e sua família também precisa disso, ok? Então, como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Essa foi uma aula importante, sobre uma aula introdutória sobre o uso de herbicidas, explicando um pouquinho o que é um herbicida, como é classificado os herbicidas, como são classificados os herbicidas. Uma aula um pouco mais curta, vai ter uma continuação sobre essa aula. Então, como eu sempre falo, o produtor bem informado é o produtor que ganha dinheiro, tá? Um abraço, sucesso sempre e acompanhe as próximas aulas. Até a próxima.